Só porque uma coisa é comum, não quer dizer que seja normal. É o caso do pólipo intestinal. Tem muita coisa importante que todo mundo deveria saber sobre isso. É o que eu vou falar agora. Esse é o canal Palavra de Médico. Eu sou o Dr. José Rodrigues e a palavra de médico hoje é sobre os pólipos intestinais, tão intimamente ligados ao câncer do intestino, que todos queremos evitar. E este é um vídeo de utilidade pública. Compartilhe com as pessoas que você gosta. O termo intestino inclui tanto o intestino delgado ou intestino fino, como o intestino grosso. Mas como o câncer do intestino delgado é muito raro, a expressão câncer intestinal se refere aos tumores que ocorrem no intestino grosso, especialmente nas suas porções finais, chamadas sigmoide e reto, que termina no ânus. O câncer intestinal ou câncer coloretal é doença tratável, na maioria das vezes curável, quando detectado precocemente, na forma, por exemplo, de um ou mais pequenos pólipos. Embora o fator idade continue sendo relacionado diretamente com o aumento da incidência de câncer em geral, o surgimento do câncer intestinal tem forte relação também com história familiar e hábitos de vida. Um vídeo é pouco para abordar o essencial sobre esse tema, mas vou resumir aqui aspectos importantes e sobretudo práticos que vale a pena você considerar sobre a questão dos pólipos e do câncer intestinal. São fatos essenciais para compreender um pouco as causas dessa doença intestinal e vou concluir explicando sobre o pólipo em si e sobre o principal exame que detecta e retira pólipos do intestino. Vamos lá, esse é o primeiro aspecto. A chave de tudo está nos hábitos saudáveis. De acordo com o INCA, o câncer intestinal está fortemente relacionado com os hábitos de vida, como tabagismo, sedentarismo e alimentação inadequada. A incidência dessa doença vem aumentando nos últimos anos, e isso é atribuído à maior exposição da população aos fatores de risco. Tanto que as faixas etárias inferiores a 50 anos, que eram menos afetadas antes por essa doença, agora têm sua incidência de câncer intestinal aumentada. Em relação à alimentação, há certos produtos alimentícios que sabidamente aumentam o risco de câncer intestinal, como o consumo de alimentos defumados industrialmente, carnes processadas e ultraprocessadas, principalmente salsicha, mortadela, presunto, salame, blanquette de peru e peito de peru. Por outro lado, os alimentos in natura como frutas, legumes e verduras têm efeito protetor e ajudam a evitar a iniciação e a progressão de tumores, já que são alimentos com grande variedade dos chamados compostos fitoquímicos e das valiosas fibras vegetais, sendo que ambos exercem efeito anticancerígeno. E a prática de exercícios físicos regulares é uma forma muito eficiente de reduzir os marcadores inflamatórios e o tempo de trânsito gastrointestinal, além de promover equilíbrio nos níveis hormonais, melhorar a imunidade e ajudar na manutenção do peso corporal. A Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos 150 minutos de exercícios moderados por semana. Isso equivale a 5 dias semanais de 30 minutos de exercícios físicos regulares, no mínimo. E agora a questão da hidratação necessária. O consumo mínimo de água para o adulto tem um cálculo próprio: 30 a 35 ml de água por quilo de peso por dia. Com meus 70 quilos eu preciso pelo menos de 2,1 a quase 2,5 litros de água por dia. E aquele conhecido protocolo de tomar água em jejum naqueles 600 ml estudados, ou 3 copos americanos de 200 ml, figura entre as medidas preventivas do risco de vários tipos de câncer. E temos a questão da gordura corporal. O excesso de gordura corporal contribui para um estado de inflamação crônica no organismo, cujas alterações biológicas contribuem para o processo de formação do câncer, entre várias outras consequências danosas conhecidas. De acordo com o INCA, manter um índice de massa corporal em níveis adequados, por sua vez, reduz a chance de desenvolver o câncer intestinal e vários outros tipos de câncer. O quarto aspecto importante na questão de pólipo e câncer intestinal é o abuso do álcool e tabagismo. Álcool e cigarro são antigos conhecidos quando o assunto é hábitos que prejudicam a saúde. O hábito de fumar, embora provoque mais frequentemente câncer de pulmão,
pode concorrer para inúmeras outras doenças, inclusive o câncer coloretal. Em relação à bebida alcoólica, não dá para dizer em sã consciência que álcool faz bem para a saúde. Mas os estudos demonstram aumento significativo do risco de câncer com um consumo superior a 20 gramas de álcool por dia. Para você ter uma ideia, uma latinha convencional de cerveja tem em média 15 gramas. E uma dose de aguardente ou cachaça tem entre 22 e 27 gramas de álcool. Além disso, o etanol funciona como um solvente, facilitando a entrada de outras substâncias cancerígenas para dentro das células. Outro aspecto muito importante é a observação das fezes. Entre os sinais mais frequentes de câncer intestinal estão o sangue nas fezes, a mudança da frequência intestinal e a alteração da forma e da cor das fezes. Cá para nós, você observa suas fezes ou põe sentido na sua frequência intestinal? Comenta aqui que eu vou responder seu comentário. O sangramento intestinal pode ser visível junto com as fezes ou não, e pode não ser detectável a olho nu, o sangramento oculto ou invisível, que pode ou não ser detectado no exame que se chama pesquisa de sangue oculto nas fezes. Como existem outros problemas intestinais que podem causar sangramento, como hemorroidas e fissuras, a pesquisa de sangue nas fezes pode ser falsamente positiva para câncer intestinal. E o sangramento intestinal, visível ou não, pode ser intermitente, ocorre num período e no outro não. E desse modo, uma pesquisa de sangue nas fezes negativa não significa ausência de tumor intestinal. É por isso que esse exame tem limitado valor diagnóstico para câncer intestinal e demanda correlação com outros fatores e com o quadro clínico geral. A mudança de hábito intestinal, com aumento ou diminuição da frequência das evacuações, constitui um sinal importante que sempre deve ser observado e investigado. Assim como também a alteração no formato das fezes pode ser um sinal inicial da presença do câncer intestinal, especialmente quando as fezes se tornam finas e compridas, lembrando o formato de fita. Estamos chegando lá, me acompanhe até o final que já já eu falo dos pólipos. E tem mais 3 sintomas importantes. A perda rápida de peso não intencional em pessoa que está se alimentando mais ou menos dentro do seu hábito é um sinal importante que precisa ser esclarecido. Um exame de sangue mostrando anemia refratária ao tratamento habitual pode indicar perda de sangue oculto nas fezes, que pode ter várias causas e entre elas um tumor intestinal silencioso. A sensação de cansaço e fraqueza durante as tarefas habituais, com ou sem anemia, também é sinal suspeito que precisa ser investigado. E finalmente chegamos nos tais pólipos intestinais. E atenção para essa afirmação. Nem todo pólipo vira câncer, mas todo câncer intestinal um dia foi pólipo. Pólipo coloretal é uma lesão carnosa de formação variada, que pode ser plana ou parecida com uma verruguinha, e que surge no intestino devido ao crescimento anormal no tecido da sua parede interna, a mucosa da região. Normalmente benignos, os pólipos são achados comuns no exame de colonoscopia e apresentam potencial de malignização. Pólipo no intestino é comum, mas não pode ser considerado normal. Por isso, o acompanhamento e a retirada de pólipos por meio de procedimentos como a colonoscopia são uma forma de evitar o surgimento da doença. Um detalhe importante: todo material retirado em exame como esse obrigatoriamente deve ser enviado para estudo anatomopatológico. E fique atento a isso, pois esse resultado vai determinar, conforme o protocolo do seu médico, qual o tempo mínimo para a realização de nova colonoscopia, que é o último aspecto abordado aqui. Embora outros exames de imagem possam ser necessários, vale a pena você saber que a colonoscopia é o exame de eleição e padrão ouro para diagnóstico precoce ou rastreamento do câncer de intestino. É importante valorizar o preparo exigido no dia anterior ao exame, que é a condição indispensável para a segurança na qualidade da sua realização. Um tipo simples de sedação, habitual para a realização desse exame, faz com que seja um procedimento totalmente indolor. E a colonoscopia é ao mesmo tempo um exame diagnóstico e terapêutico, já que ela permite a detecção do pólipo e a sua retirada no mesmo exame. Infelizmente não é um exame barato e deveria estar mais disponível e ter mais oferta no SUS, sem o tempo de espera que ocorre na maioria dos serviços públicos de saúde.
A idade para início e a periodicidade de realização desse exame para controle diagnóstico ou rastreamento varia conforme o caso e depende da história pessoal e familiar. Um padrão adotado por grande parte dos especialistas é o seguinte: pessoas assintomáticas e sem história familiar de câncer intestinal, se for do sexo masculino, deve fazer sua primeira colonoscopia por volta de 40 anos, e do sexo feminino aos 45. Mas essa idade estabelecida para a realização da primeira colonoscopia pode variar com a história pessoal e familiar, e alguns especialistas usam um protocolo um pouco diferente. E o intervalo de tempo que vai decorrer da realização desse primeiro exame para o próximo vai depender do resultado do exame e também da história familiar e pessoal e da conduta do profissional de saúde. Estando tudo normal, pessoa assintomática e sem história familiar de câncer intestinal, o próximo exame pode ser feito 5 a 10 anos depois, conforme o protocolo do serviço. Mas alterações no exame e na sintomatologia ou na história familiar vão reduzir esse tempo para realizar o próximo exame. Esse período de repetição do exame tem por motivo o tempo variável de 5 a 10 anos que um pólipo demora para evoluir de um simples pólipo para um câncer. Pessoas com doenças inflamatórias intestinais crônicas ou com alterações frequentes da função intestinal certamente estarão mais sujeitos à formação de pólipos e, portanto, vão ter um intervalo mais curto de repetição de exame, a critério do médico assistente. A exemplo da mamografia como exame ideal para a detecção precoce de câncer de mama, a colonoscopia é considerada o exame padrão ouro para a detecção precoce do câncer de intestino. Hoje, com os avanços tecnológicos e com os recursos diagnósticos precisos disponíveis, não faz sentido evitar exame por receio de encontrar doença, já que um exame certo na hora certa salva vidas. E quanto mais precoce for o diagnóstico do câncer coloretal, maior a chance real de cura. Agora você está por dentro das questões essenciais que envolvem o tema pólipo intestinal e câncer coloretal. Mostre esse vídeo para seus contatos. Todos vão agradecer. E esse era o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.